Deixamos nosso herói no momento em que, aparentemente influenciado pelos trinados de um canário, se decide com um propósito que, evidentemente, não estava claro para ele, a viajar para a Itália. Descobriremos mais adiante que não tinha nem plano nem roteiro fixos para essa viagem. A intranquilidade e a insatisfação internas levaram-no a transferir-se de Roma para Nápoles e daí para mais adiante. Viu-se envolvido por uma nuvem de casais em lua de mel e forçado a observar os ternos pares de Edvins e Angelinas em transportes amorosos que lhe pareciam incompreensíveis. Chegou à conclusão de que, de todas as loucuras da humanidade, o casamento é a maior e a mais incompreensível, sendo o ápice dessa imbecilidade aquelas despropositadas viagens de núpcias à Itália. Em Roma, seu sono foi perturbado pela proximidade de um casal amoroso e ele fugiu apressadamente para Nápoles, ali deparando entretanto outra série de Edvins e Angelinas, inferindo-se da conversa destes que a maioria não tinha intenção alguma de aninhar-se entre as ruínas de Pompeia, estando a caminho de Capri, resolveu fazer uma opção contrária à deles e poucos dias depois de iniciar a viagem, encontrava-se em Pompeia contra todas as suas intenções e expectativas. Mas também ali não encontrou a tranquilidade procurada. O papel até então desempenhado pelos casais em lua de mel, que haviam irritado e mortificado seu espírito, transferiu-se para as moscas, consideradas por Arnold como a encarnação de tudo que é absolutamente nocivo e desnecessário. As duas espécies de espíritos atormentadores fundiram-se numa unidade. Alguns pares de moscas fizeram-no recordar os recém-casados, e ele imaginou que também elas, em sua linguagem, interpelam-se docemente por meu querido Edvin e minha adorada Angelina. Por fim concluiu que seu descontentamento não era resultado apenas de circunstâncias externas, tendo em parte origem interna. Sentiu que estava insatisfeito porque lhe faltava algo, embora não pudesse precisar o que. Na manhã seguinte, atravessou o ingresso de Pompeia e, depois de livrar-se do guia, percorreu a esmo a cidade, sem que, fato estranho, lhe ocorresse a lembrança, o sonho recente que estivera presente à sua destruição.
Mais tarde, a cálida e sagrada hora do meio-dia, que para os antigos era a hora dos espíritos, quando os demais visitantes se haviam retirado e as ruínas jaziam desertas sob a luz do sol ardente, julgou poder transportar-se à vida que havia sido enterrada, mas não com o auxílio da ciência. Abre aspas, ela ensina uma concepção fria e arqueológica do mundo e faz uso de uma linguagem filológica e morta que em nada contribuem para uma compreensão da qual participem o espírito, os sentimentos, o coração. Quem desejar atingi-la deve permanecer aqui, solitário, único ser vivente, nessa calma abrasadora do meio-dia, entre as relíquias do passado, e ver, mas não com os olhos do corpo, e ouvir, mas não com os ouvidos físicos. E então, reticências, os mortos acordarão e Pompeia tornará mais uma vez à vida. Fecha aspas. Enquanto assim ressuscitava o passado com a sua imaginação, viu subitamente a inconfundível gradiva do seu relevo sair de uma casa e atravessar a rua com passos lépidos sobre as pedras de lava, como no sonho em que ela se deitara nos degraus do templo de Apolo. E com essa lembrança pela primeira vez veio à sua consciência que, embora ignorando o impulso interno que o impelia, se viera à Itália, dirigindo-se a Pompeia, sem deter-se em Roma ou Nápoles, fora para procurar as pegadas de gradiva, travessão, e pegadas no sentido literal, pois com aquele andar peculiar ela deveria ter deixado impressões inconfundíveis nas cinzas de Pompeia. Neste ponto, a tensão em que até agora nos mantém o autor transforma-se por um momento numa dolorosa perplexidade. Evidentemente, não foi só o nosso herói quem perdeu o equilíbrio. Também ficamos desorientados com o aparecimento de gradiva, que de uma figura em mármore já passara a figura imaginária. Acaso seria ela uma alucinação do nosso herói, perturbado por seus delírios, ou seria um verdadeiro fantasma, ou ainda uma pessoa viva? Não se quer dizer com isso que precisemos acreditar em fantasmas. O autor que rotulou de fantasia sua obra ainda não nos informou se pretende deixar-nos dentro de nosso mundo, desse prosaico mundo governado pelas leis da ciência, ou se pretende transportar-nos a um outro mundo imaginário no qual se concede realidade aos espíritos e fantasmas. Estamos preparados para segui-lo sem hesitações, como nos exemplos de Hamlet e Macbeth. E, nesse caso, encararíamos por outro prisma
o delírio do imaginativo arqueólogo. Na verdade, ao considerarmos quão improvável é a existência de uma pessoa real que seja a imagem viva de uma escultura antiga, as hipóteses reduzem-se a duas: uma alucinação ou um fantasma do meio-dia. Um pequeno detalhe na narrativa leva-nos a abandonar a primeira possibilidade. Um pequeno lagarto que sobre uma pedra desfrutava imóvel do calor do sol fugiu assustado à aproximação do pé de Gradiva. Não se tratava assim de uma alucinação, mas de alguma coisa externa à mente de nosso sonhador. Contudo, a realidade de uma rede viva poderia perturbar um lagarto? Gradiva desapareceu em frente à casa de Meleagro. Não nos deve surpreender que o arqueólogo tenha prosseguido em seu delírio de que Pompeia tornara a vida ao meio-dia, hora dos espíritos, e que Gradiva também tenha tornado a vida e entrado na casa em que vivera antes daquele fatal dia de agosto de 79 d.C. Sua mente constrói as mais engenhosas especulações sobre a personalidade do proprietário, abre parênteses, de quem a casa provavelmente tomara o nome, fecha parênteses, e sobre sua relação com Gradiva, demonstrando que sua ciência estava agora inteiramente a serviço de sua imaginação, ele entrou na residência e defrontou-se subitamente mais uma vez com a aparição sentada em alguns degraus baixos que se estendiam entre duas colunas amarelecidas, abre parênteses, tendo sobre os joelhos um objeto branco cuja natureza ele não conseguiu precisar, talvez uma folha de papiro, reticências, fecha aspas, baseando-se na teoria que formulara sobre a origem da jovem, interpelou-a em grego e esperou, cheio de ansiedade, pela comprovação de que a aparição possuía o dom da palavra. Como não obteve resposta, interrogou-a em latim, ao que ela retrucou com um sorriso nos lábios, abre aspas, se desejas falar-me, deve empregar o alemão, fecha aspas. Que humilhação para nós, leitores! Então o autor estava se divertindo à nossa custa, fazendo-nos participar em pequena escala do delírio do personagem, como se sobre nós também incidisse o escaldante sol de Pompeia, para que julgássemos com maior benevolência o pobre coitado sobre quem realmente incidia o sol do meio-dia. Agora, entretanto, já estamos curados de nossa momentânea confusão e sabemos que Gradiva é uma jovem alemã de carne e osso, solução que antes estávamos inclinados a rejeitar como altamente improvável. Tranquilos, superiores, vamos, pois, esperar que o autor nos revele a relação existente entre a jovem e sua imagem em mármore,
e como nosso jovem arqueólogo chegou às fantasias que conduziram até a personalidade real de Gradiva. Mas o delírio de nosso herói não se dissipou com a mesma facilidade que o nosso, pois, como nos revela o autor, abre aspas, embora feliz em sua crença, era-lhe necessário aceitar muitas circunstâncias misteriosas, fecha aspas. Provavelmente esse delírio tinha em Arnold raízes internas, as quais são em nós existentes e das quais nada conhecemos. Parece-nos, sem dúvida, que, em seu caso, seria necessário um tratamento enérgico para que pudesse ser trazido de volta à realidade. No momento, tudo que estava a seu alcance era incorporar a seu delírio a maravilhosa experiência por que acabara de passar. Gradiva, que perecera com o resto da população na destruição de Pompeia, nada mais podia ser senão um fantasma do meio-dia, o qual voltava à vida naquele breve instante, consagrado aos espíritos. Mas por que então ele replicou ao ouvir a resposta dela em alemão, abre aspas, eu já sabia como soaria a tua voz, fecha aspas. A jovem também estranhou a réplica, assim como nós, e Arnold confessou nunca tê-la ouvido antes, embora esperasse ouvi-la em seu sonho, quando lhe falara ao vê-la deitada nos degraus do templo. Implorou-lhe que repetisse a cena, mas a esse pedido ela se levantou, olhando-o de forma estranha, e em poucos passos desapareceu entre as colunas do pátio. Pouco antes, uma borboleta revoloteara em torno da jovem, e ele a interpretou como uma mensageira de Hades, a qual veio lembrar a jovem morta que ela devia retornar, pois a hora concedida aos fantasmas estava para terminar. Arnold ainda teve tempo de bradar, ao vê-la escapar. Voltarás aqui amanhã ao meio-dia? Entretanto, podemos permitir-nos interpretações menos fantásticas e ver na fuga da jovem um sinal de que a mesma, já que desconhecia o sonho dele, julgar imprópria a observação que lhe fora dirigida por Arnold e se retirara ofendida. Não teria a sua sensibilidade percebido a natureza erótica da pretensão de Arnold, que este acreditava motivada somente pelo sonho? Após o desaparecimento de Gradiva, nosso herói passou cuidadosamente em revista os hóspedes reunidos para o almoço no Hotel Diomede e no Hotel Suíce, assegurando-se assim que, nos 2 únicos hotéis que conhecia em Pompeia, não existia ninguém que se assemelhasse, ainda que remotamente, com Gradiva. Teria naturalmente rejeitado como tola a ideia que talvez pudesse realmente encontrar Gradiva ali. Logo, o vinho originário das quentes faldas do Vesúvio
contribuiu para intensificar o turbilhão de sentimentos em que ele passou o dia. No dia seguinte, só uma coisa estava fixa: Arnold devia voltar à casa de Meleagro ao meio-dia, e na expectativa desse momento, penetrou irregularmente nas ruínas de Pompeia, escalando o antigo muro da cidade. Deparou um pé de asphodelo em flor, coberto de pequenas campânulas ou campânulas brancas, e colheu para si um ramo ao lembrar-se de que se tratava da flor dos infernos. Enquanto esperava a arqueologia, começou a lhe parecer a ciência mais inútil e desinteressante do mundo, pois outro interesse concentrava agora suas atenções: o problema do que poderia ser a natureza da aparição corpórea de Gradiva, um ser que estava simultaneamente morto e vivo, embora só ao meio-dia. Também receava não a encontrar naquele dia, pois talvez sua volta só fosse permitida a longos intervalos. Ao vê-la outra vez entre as duas colunas, julgou que a aparição não passava de um truque de sua imaginação e exclamou em sua dor: "Ah, se ao menos fosse real e viva!" Mas dessa vez errara em seu julgamento, pois a aparição dirigiu-se a ele, perguntando-lhe se a flor era para si, e travou com o desconcertado arqueólogo um longo colóquio. O autor passa a explicar a seus leitores para quem Gradiva já interessava como pessoa viva, que o olhar de desprazer e repulsa que a jovem lhe dirigira na véspera dera lugar a uma expressão de curiosidade e profundo interesse. Ela, na verdade, começou a interrogá-lo, pedindo-lhe uma explicação para sua observação do dia anterior, e querendo saber em que ocasião ficara ao lado dela enquanto ela se deitava para dormir. Ela assim tomou conhecimento do sonho em que teria aparecido juntamente com toda a população de sua cidade natal, assim como também do relevo em mármore e da posição do pé que tanto atraíra o arqueólogo. Ela então acedeu de bom grado a demonstrar seu modo de andar, e isso mostrou que a única diferença da escultura de Gradiva era que, em lugar de sandálias, a jovem trazia delicadas botas de cor de areia de fino couro, travessão, o que ela explicava como uma adaptação ao presente. Evidentemente, ela apreendia a essência do delírio do arqueólogo, sem contestá-lo uma única vez. Só por um instante, pareceu que a emoção a fez esquecer seu papel, quando ele, pensando na escultura, declarou tê-la reconhecido à primeira vista. Como a essa altura do colóquio ela ainda não sabia nada do relevo, era natural que se equivocasse quanto às palavras de Arnold, mas ela logo se refez
e somente para nós suas réplicas às vezes parecem dotadas de duplo sentido, como se, em vez de se cingirem ao delírio, também aludissem a fatos reais e presentes. Travessão, por exemplo, quando ela lamentou não ter ele conseguido encontrar nas ruas alguém que reproduzisse o modo de andar de Gradiva. Que pena, talvez essa longa viagem a Pompeia não tivesse sido necessária. Ao saber que ele chamara de Gradiva a escultura, ela lhe revelou seu verdadeiro nome, Zoe. Esse nome assenta-te maravilhosamente, mas soa como uma amarga ironia, já que Zoe significa vida. Temos de nos curvar ao irremediável, retrucou ela, e há muito que me acostumei a estar morta. Prometendo estar de volta ao mesmo local, ao meio-dia do dia seguinte, ela se despediu, tendo antes pedido o ramo de asfodelo, abre aspas. As mais afortunadas recebem rosas na primavera, mas essas flores do esquecimento são as mais apropriadas para mim. Fecha aspas. Sem dúvida, o tom melancólico condiz com alguém há muito tempo morto e que volta à vida apenas por uns breves momentos.